Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos continuar o estudo do cumprimento de sentença. Estamos estudando o cumprimento de sentença nas obrigações de pagar quantia e nesse vídeo nós vamos começar a análise de um assunto muito importante. Nesse vídeo nós vamos começar a falar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença. Então, não sai daí que eu volto já já. Muito bem, meus caros, então, como eu disse, nesse vídeo nós vamos começar a falar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença. Eu digo que nós vamos começar nesse vídeo porque é um assunto um pouco mais longo, então eu vou fracioná-lo, tá? Para o vídeo não ficar muito grande. Então, a partir de agora, o que nós vamos estudar é a impugnação ao cumprimento de sentença, que é o principal meio de defesa do executado aqui para nós. Claro, não há prejuízo da exceção de pré-executividade, que nós já estudamos, ok? Porém, é importante deixar muito claro que no cumprimento de sentença, a principal defesa, o principal meio de defesa do executado é a impugnação. Eu gostaria de frisar o seguinte: você sabe que o cumprimento de sentença é aquele modelo de execução que tem por base um título executivo judicial. E a essa altura, você também já sabe que existe um outro modelo de execução, um outro processo de execução que tem por base um título executivo extrajudicial. Esse assunto vai ser objeto de uma nova playlist no futuro. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá na execução por título extrajudicial, o executado ele se defende por meio dos embargos e não por meio de impugnação. Então é muito importante ficar claro desde já, né, esses dois meios de defesa. Então cuidado, se na tua prova aparecer, lembra, impugnação, defesa do executado no cumprimento de sentença. Embargos, defesa do executado na execução por título extrajudicial. Tudo bem? Bom, o CPC 2015, ele trouxe várias mudanças sobre a impugnação, né? Trouxe aí uma grande reforma mesmo desse instituto. Então, nós vamos começar a partir de agora a esmiuçar todos esses detalhes. Vou chamar a nossa lousa para começarmos a trabalhar. Muito bem, meus caros, então vamos ao estudo da impugnação ao cumprimento de sentença. Muito bem, meus amigos. Então agora, impugnação ao cumprimento de sentença, sabemos que é o principal meio de defesa do executado, ok? Pelo menos aqui, neste modelo, nesse tipo de execução. A primeira discussão, o primeiro ponto que merece a nossa atenção é o ponto referente à natureza da impugnação. Então, o primeiro ponto que a gente precisa se debruçar, que nós precisamos conhecer, é a natureza desse instituto. Qual a natureza da impugnação? E, infelizmente, nós estamos também diante de um assunto polêmico, né? Também é um assunto polêmico. De modo que existem, basicamente, 3 correntes doutrinárias sobre o assunto. E é importante a gente conhecer essas correntes. A primeira corrente, letra A, entende que a natureza da impugnação é uma natureza de incidente processual. Então, a primeira corrente, a primeira posição, entende que a impugnação ao cumprimento de sentença é um incidente processual. O que isso quer dizer, né? Bom, sendo um incidente,
não haveria ou não há, para os defensores dessa corrente, autonomia da impugnação. Tá? Então, para quem defende essa corrente, a impugnação não teria autonomia, tá? E ela deve ser processada e julgada dentro dos mesmos autos do cumprimento de sentença. Tudo bem? Então, repetindo, para essa primeira corrente, a impugnação tem natureza de incidente processual e a impugnação não possui autonomia, devendo ser processada e julgada dentro dos mesmos autos do cumprimento de sentença. Adianto para vocês que essa primeira corrente é a corrente majoritária na doutrina. Tudo bem? Mas nós temos ainda uma segunda corrente, né, que merece a nossa atenção. Essa segunda corrente, ela diz que a natureza da impugnação é uma natureza de ação. Então, a impugnação, ela teria a natureza de ação, né? E aí, o que acontece? Os defensores dessa corrente, os defensores dessa posição, entendem que se o executado impugnar o cumprimento de sentença, vai haver a formação de uma nova relação jurídica processual dentro do mesmo processo. Então, para essa corrente, haveria uma nova relação jurídica, processual dentro do mesmo processo. Então, na verdade, o que nós teríamos seria uma ação do executado contra o exequente. Tudo bem? E aí, o objetivo dessa ação seria extinguir o título executivo judicial, né? Veja, é uma posição minoritária. Ela existe, você precisa conhecer, saber que ela existe, mas já adianto para você, é minoritária. A posição majoritária é a primeira, tá? Então, primeira diz que é incidente processual, a segunda diz que é ação, mas eu falei para você que existem, na verdade, 3 correntes. E a terceira é uma corrente muito interessante, que diz que a impugnação teria uma natureza mista. A natureza da impugnação seria uma natureza mista. Essa posição aqui, muito interessante, é a posição defendida pelo professor Nelson Neri Júnior. O professor Nelson Neri Júnior, defensor dessa corrente, tá? Ele diz o seguinte: a impugnação, ela pode ser considerada um incidente processual ou uma ação, dependendo do seu conteúdo. Então veja só, natureza mista. Por que mista? Porque para essa posição, a impugnação pode ter natureza de incidente processual ou pode ter natureza de ação. Isso vai variar, isso vai depender do seu conteúdo. Então, a natureza da impugnação, ela seria definida segundo o caso concreto. A natureza iria variar caso a caso, né, segundo o caso concreto, de acordo aí com o seu conteúdo. Então, vamos lá. Vou passar para outra tela. Ainda falando dessa terceira corrente, né? Se o objetivo da impugnação é extinguir, o título executivo, se o objetivo da impugnação é extinguir o título executivo, então a natureza da impugnação é de ação. Porém,
se o objetivo não for a extinção, se o objetivo não for extinguir o título, né? Se o objetivo não for a extinção do título, mas sim a sua correção de eventuais vícios, né, no título, então a natureza seria de incidente processual. Então, essa terceira corrente, uma corrente mista, né, que afirma que a natureza da impugnação é mista, diz que essa natureza varia conforme o caso concreto. Ela varia de acordo com o conteúdo da impugnação. Então, se o objetivo da impugnação for extinguir o título executivo, ela tem natureza de ação. Mas se o objetivo não for a extinção do título, se o objetivo for a correção de eventuais vícios no título, então a natureza é de incidente processual. Tudo bem? Então já começamos aí o nosso assunto com uma polêmica, né? Muito bom. Avançando, eu vou mudar de tela. Então vimos o primeiro ponto referente à natureza, o segundo ponto diz respeito ao prazo, né? Prazo para impugnação. Na verdade, né, o prazo da impugnação, se você está acompanhando os nossos vídeos aqui na playlist, eu meio que já adiantei para você, né? Porque o que acontece? Depois de encerrado o prazo para pagamento voluntário da obrigação, né, começa a correr o prazo de 15 dias. Começa a correr o prazo de 15 dias para que o executado apresente a sua impugnação. Tudo bem? Então, conclusão da história. Esse prazo de 15 dias, ele começa a correr a partir do encerramento do prazo para satisfação espontânea, né? Ou seja, para pagamento voluntário da obrigação. Tudo bem, meus caros? Então, conseguiram? Perceba, são dois prazos que você não pode confundir, tá? São dois prazos que você não pode confundir. Porque o que acontece? Esse prazo começa, então vou deixar o mais claro possível. O início, o termo inicial é o fim do prazo, para pagamento voluntário da obrigação. Ok? Então, nesta fase, o executado é intimado, vou fazer uma linha do tempo. O executado é intimado para pagar em 15 dias. Então, ele vai ter 15 dias, que é o prazo de pagamento voluntário da obrigação que a gente já estudou. Ok? Encerrado esse prazo, então vamos imaginar que nessa segunda bolinha terminou os 15 dias para pagamento voluntário, começa a correr novos 15 dias agora para a impugnação. Percebeu? Claro, né, pessoal? Estou falando se não houve o pagamento voluntário. Se teve o pagamento voluntário dentro do prazo, então o cumprimento é extinto. Claro que eu estou partindo aqui do pressuposto, né, que não houve pagamento voluntário no prazo. Tá? Então, esgotados os 15 dias para pagamento voluntário, não tendo havido o pagamento, começa o prazo de 15 dias para se apresentar impugnação.
tá? Então você percebe uma coisa interessante, nós temos 15 mais 15. Tudo bem? Então a contagem aqui, daqui é 15 mais 15. 15 dias para pagamento voluntário, não teve pagamento voluntário, mais 15 dias para apresentar a impugnação. Tudo bem? Então é a regrinha aí dos 15 mais 15. Muito bem, então não se esqueça aí da regra dos 15 mais 15. Muito bom, pessoal. Avançando agora um pouquinho, eu quero tratar com vocês sobre uma outra questão muito importante, tá? Muito importante. Que seria os requisitos ou o requisito para se entrar com a impugnação, tá? Então, veja, quando a gente pensa em impugnação, a gente tem que tomar cuidado, porque teve uma mudança na sistemática com o advento do CPC 2015. Eu falei para você que o CPC 2015 mudou bastante coisa. Então você tem que ficar atento com essas novidades. Pergunto: para o executado ingressar com a impugnação, ele precisa previamente garantir o juízo? Então, é preciso garantia prévia do juízo para se entrar com a impugnação? Ou seja, é preciso, antes do executado impugnar, é preciso que tenha havido penhora ou depósito? É preciso que primeiro o executado ele garanta o juízo? Resposta: não. Não é preciso garantia prévia do juízo, tá certo? O executado ele pode se valer da impugnação sem a necessidade de previamente garantir o juízo, tá? Cuidado com esse detalhe, porque ele é muito importante. Então, se cair na tua prova, é requisito da impugnação ao cumprimento de sentença a prévia garantia do juízo. Certo ou errado? Errado. Não precisa garantir o juízo previamente. Não precisa ter tido penhora, não precisa ter tido depósito, tá? O executado pode impugnar independentemente de qualquer garantia. Tá bom? Maravilha. Muito bem, meus caros, eu vou parando o vídeo por aqui, porque já está bem longo, né? Mas concluímos aí uma análise preliminar da impugnação. Falamos sobre vários pontos, tá? De todos esses pontos, o que eu mais gostaria de destacar é, primeiro, essa informação final que eu acabei de passar para vocês. Então, na impugnação, não há necessidade de se garantir previamente o juízo. Isso é muito importante. Tá? Muito importante. Não precisa ter tido penhora, não precisa ter tido depósito, tá? O executado pode impugnar independentemente de qualquer garantia do juízo, ok? E o segundo ponto, né, que eu gostaria de salientar é a questão do prazo, tá? Temos um prazo de 15 dias e esse prazo ele começa a partir do momento em que termina o prazo para pagamento voluntário. Então é só você lembrar da regra dos 15 mais 15. Tranquilo? Maravilha, pessoal! Próximo vídeo, então, nós damos continuidade ao estudo da impugnação ao cumprimento de sentença. Até lá!